Agora vamos falar de um assunto que vem causando polêmica. Em Mato Grosso, os cortes definidos pelo Ministério da Educação vão demandar replanejamento para viabilizar as atividades nas duas instituições federais de ensino. E é para falar sobre este assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, Miriam Serra. Boa tarde, reitora. Boa tarde. Reitora, esse corte aí que foi anunciado pelo governo federal, em torno aí de 30% para todas as universidades públicas, afeta o quê? Mais o investimento ou também pega na questão do custeio? Então, esse corte de 30% ele é uma média, né? Ele afeta toda a universidade. No caso do investimento é de 30%, mas no caso do funcionamento e custeio, o volume é maior, é de 38%. E houve também um corte maior ainda, que é de 70%, na UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, para oferecer o curso à distância. Então, hoje nós estamos com recurso para ensino à distância somente até dezembro. Por isso, já abriremos a agenda com a Assembleia Legislativa, com as prefeituras, para ver a possibilidade da continuidade de oferta do ensino à distância para os alunos já matriculados. E qual a restrição aí nesse ensino à distância que está sendo aí enxergada pelo governo federal? Então, o corte, como eu falei, foi de 70%, e nesse sentido ele não viabiliza o funcionamento do ensino à distância, né? Então nós temos mais de 2 milhões de corte e ele não permite que a gente desenvolva o custeio, ou seja, não há mais recurso para impressão de material, para deslocamento de professores até os polos, para a produção de material didático. Então o que nós temos de recurso na UFMT viabiliza o ensino à distância até o mês de dezembro. Agora, a senhora, como reitora da instituição da UFMT, como que a senhora responde a algumas críticas que uma parte da sociedade faz às universidades federais e também incluindo a Universidade Federal de Mato Grosso, que seria aí um berço para a doutrinação da chamada política esquerdista? Como que a senhora recebe essas críticas e além seria um local para baderna, por exemplo? Eu acho que primeiro é um desconhecimento, né, do que é uma universidade, de como funciona a universidade. A universidade é um espaço plural, onde tem a liberdade de expressão, liberdade de cátedra. Então é muito natural na universidade que cada professor, estudante ou técnico tenha a sua opinião a respeito de cada situação no Brasil. E a universidade é um espaço de respeito e de democracia, onde as opiniões diversas, elas inclusive são estimuladas, é um espaço de debate. Então o estudante, quando ele ingressa numa universidade federal, ele vai aprender a conviver durante 4 ou 5 anos, todo momento com opiniões contraditórias, inclusive na relação de aprendizagem com o professor. Então é muito natural que mesmo durante as aulas, um professor seja questionado a respeito daquilo que ele está ensinando. Então eu vejo isso como um desconhecimento de que maneira que a universidade trabalha isso no seu espaço. Então, de fato, a universidade ela é um espaço de liberdade, ela é um espaço de formação cidadã e nessa liberdade nós temos a compreensão de que o contraditório deve estar presente. Reitora, esse corte aí de 30% aí para as universidades públicas do país é só a última polêmica do Ministério da Educação. Desde o início do ano, foi uma polêmica atrás da outra. Já é o quê? O terceiro ministro da Educação? Segundo, o segundo né? ministro. Segundo, é. O que é que está acontecendo com o Ministério da Educação, que ainda não conseguiu acertar o foco para o país? Então, na avaliação da senhora. O Ministério da Educação, infelizmente, né, é um ministério que hoje no país tem sofrido mais problemas de gestão. E eu avalio, pelo que eu estou acompanhando na mídia, que é um problema mesmo de gestão interna, né? Provavelmente são grupos políticos que estão disputando esse espaço e que ainda não conseguindo se entender. Não conseguiram se entender, né? E nós já estamos chegando no primeiro semestre e toda a política de educação está sendo afetada no Brasil. Não é só a educação superior, mas também educação básica, educação infantil. Então, realmente é uma tristeza verificar um ministério tão importante para o país que ainda não conseguiu falar com a sociedade, com as universidades,
Primeiro, qual é a sua política de educação para o país? E segundo, quem são os gestores, quem são os gestores que nós iremos dialogar? Né? A cada momento a gente recebe aí uma portaria no Diário Oficial da União que o grupo anterior já não é mais. Então não é só troca de ministro, né? Envolve secretário executivo, secretários de pasta. Então é um ministério muito instável. E isso é ruim para a gestão do país, mas também para a nossa gestão na universidade. E por conta dessa instabilidade, a senhora acredita que essa medida, o MEC pode voltar atrás nessa medida, até por conta das manifestações e movimentos que as universidades, professores, estudantes já preparam para esse mês de maio agora? Sim, é a nossa expectativa, né? Como outras ações do governo também foram retornadas, a gente espera que com a mobilização da sociedade, das universidades, institutos federais, o Ministério da Educação se sensibilize com essa questão, revogue esse corte para tornar viável o planejamento e as ações das universidades brasileiras. E nós estamos fazendo isso, né? Nessa quarta-feira nós estaremos em Brasília junto com a DIFES, já numa reunião prevista com o secretário de Educação Superior, e tem uma agenda prévia com o ministro da Educação dia 16 de maio. Onde ele ficou, então, de receber as representações das universidades e dos institutos federais por meio da Andifes e no CONIF. A revogação desse corte aí, por enquanto, está no campo da expectativa. Sim. A senhora falou agora há pouco aqui, no início da entrevista, de que só na parte de custeio teve um corte aí de quase 40%, 38%. Isso. O que é que a universidade vai ter que cortar para poder suportar esse corte de quase 40%? Serão opções muito difíceis, né? Porque nós já estamos fazendo a gestão no limite do limite. Nós teremos uma reunião amanhã com toda a administração da universidade para que a gente possa, além de explicar a situação, definir essas prioridades. Então, estando já no limite, provavelmente nós não teremos condições de honrar os nossos compromissos a partir de julho. Ou seja, deixar de pagar a conta de energia, de água, rompimento de contratos de segurança, de limpeza, porque mesmo que a universidade tenha recursos, né, de projetos para pós-graduação... Que são necessidades essenciais para o funcionamento. Porque isso afeta a água, energia, internet. Então, mesmo que a gente tenha, por exemplo, a questão do restaurante universitário, né, possibilidade de fazer o pagamento do contrato, se o restaurante não tiver água, energia, não vai funcionar e não vai poder receber. Então, são necessidades essenciais. Nós deixamos de ter uma preocupação de número de pessoas, se nós estamos com o número ideal ou não, para ter uma preocupação se nós teremos condições de ter a universidade aberta, não apenas para os 25 mil estudantes, mas também para os serviços que a universidade presta. E a gente já ouviu dizer o seguinte, né, que o país precisa menos de Brasília e mais de Brasil, né? Só precisa colocar em prática agora, não é, reitor? E eu também penso assim, que não há uma compreensão nesse momento, às vezes na fala, inclusive, de alguns ministros e políticos, da responsabilidade de cada ente com relação à educação. Né? Na educação, a educação infantil, que se refere, por exemplo, à creche, aos primeiros anos de escolaridade, é de atribuição e responsabilidade das prefeituras. A educação do ensino médio é de responsabilidade do governo do estado. E somente a educação superior é de responsabilidade do MEC, tanto pública quanto privada. Então, eu imagino que não há uma comparação entre creche e universidade, ensino médio e universidade, porque toda educação é importante para o Brasil e cada ente tem a sua responsabilidade. Reitor, obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço esse espaço. Obrigada, reitora.